Suicídio é um tema doloroso, mas que é importante ser falado. Quantas vezes nós, perto da gente, amigos, parentes, já tentaram ou chegaram a consumar esse ato? Nós mesmos, às vezes, quantas vezes o pensamento de tirarmos a própria vida já veio à nossa mente? Frente a uma decepção, uma traição, uma desgraça qualquer, é muito comum que venham pensamentos relacionados a finalizar aquele sofrimento, exterminando nossa própria existência. E eu tô lembrando disso porque há umas semanas atrás eu fui procurado por uma moça, uma jovem senhora, porque o seu esposo de menos de 40 anos já tinha tentado suicídio 2 vezes e estava verbalizando que iria tentar novamente. E pela 3ª vez, é bem provável que ele conseguisse. E os problemas dele eram muito complexos. Mas, na essência, ele estava mais doente do espírito do que da mente. Ele tinha os estresses normais de uma pessoa da idade dele, com trabalho, com correr atrás de progresso, de dinheiro, de organizar a família que está começando, querendo ter o primeiro filho. Eu cheguei à conclusão que ele precisava de socorro espiritual mais do que outra coisa. Porque a parte psicológica, ela é muito importante. Mas se o desequilíbrio essencial é espiritual, a gente vai ficar malhando em ferro frio, como se diz, na parte psicológica, até que o espiritual, a alma da pessoa, restabeleça seu equilíbrio. Mais ou menos um mês depois, me procurou dizendo que ele estava bem melhor. E aí, não retornou ainda para as sessões, mas num comentário de uma postagem, ele me colocou assim: doutor, estou muito melhor, eu me voltei para Deus, eu estou deixando de fazer algumas coisas, eu fortaleci minha fé e nunca me senti tão bem antes. Deixei eles à vontade, a hora que eles quiserem me procurar, eu vou recebê-los, mas já fiquei feliz porque a fase mais crítica, essa do suicídio, passou. Até porque muitas vezes, gente, o suicídio ele é induzido por uma questão espiritual, tá? Você, por meio de viciações, de más companhias, de frequência a lugares inapropriados, tudo isso pode lhe contaminando, lhe adoecendo o espírito. Ainda mais para aquelas pessoas que não procuram ir numa missa, num culto, assistir uma palestra, nada. Que se descuidam completamente da vida espiritual. É muito mais fácil para essas pessoas adoecerem do espírito, sofrer algum tipo de influência. E hoje, com essa questão da tecnologia, me preocupam muito os jovens, porque o jovem é muito influenciável, principalmente se ele estiver num grupo. E existem pessoas realmente perversas, como a gente tem acompanhado em alguns noticiários, né, de jovens menores de idade que se dedicam a exercer uma influência muito negativa sobre outras crianças, pré-adolescentes, fazendo com que elas se mutilem, até se estrupem. São verdadeiros psicopatas mirins, né? Que se a justiça não der jeito, vão continuar fazendo essas maldades muito tempo. Mas aí, cabe a você, jovem, saber discernir o joio do trigo e ser malicioso, para evitar esse tipo de pessoa. Se você notar qualquer coisa anormal, manda um nude, né? Me conta alguma coisa, tira a roupa para mim ver. Isso tudo aí pode levar depois a uma extorsão, uma chantagem severa, complicada, que inclusive já levou jovens ao suicídio. Já teve mulher, menina que se matou por conta de medo dessa divulgação dessas imagens, para você ver a gravidade da coisa. E aos pais cabe orientarem e fiscalizarem os menores
principalmente na questão de internet, rede social e joguinhos virtuais, né? Para não deixar os seus filhos se exporem a isso. Esse tipo de liberdade é muito perigosa se não for monitorada. Porque, como eu falei, a criança ela não tem ainda autodiscernimento. Ela tem uma imaturidade neurológica, né, que não lhe permite ainda amadurecer o sistema nervoso, o cérebro, para ter determinados julgamentos mais adequados. Então, temos que ter cuidado com isso, entender que o maior bem que nós temos é a vida e que não devemos atentar contra ela de jeito nenhum. E que se nós estamos nos sentindo doentes e perdidos, desesperados, isso tem tratamento. Em vez de buscar a morte, o extermínio, temos que buscar tratamento e recursos, que existem muitos. É só ir atrás. Então, fiquem com Deus, cuidem bem da sua vida, desse bem precioso, e esperem por mais postagens, outros assuntos interessantes. E se você gostou, curta aqui, compartilhe, porque isso ajuda o nosso trabalho.